Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu não poderia deixar de me manifestar. Hoje um videozinho sem camisa para não perder os costumes, né? Acabei de chegar de uma caminhada e vou aqui fazer esse vídeo para vocês. Fui abrir o Instagram e me deparei com uma postagem aqui da grande loja maçônica do estado do Ceará. Olha, em primeira instância, quando você lê, você não vê nada. Até você que é institucionalizado, você faz parte dessa instituição, você é um associado, você não vai se escandalizar, você não vai ter essa percepção, porque você está inserido dentro dessa matrix, né? Você não vai analisar os fatos, você não vai analisar o contexto, você simplesmente vai achar que é algo totalmente natural. Mas nós, no meu caso, que estou fora desse sistema, né, estou a observar toda a dinâmica, né, do atual sereníssimo dessa instituição, desde da sua acessão, ou seja, do seu primeiro mandato, que ele vem, de certa forma, indiretamente se envolvendo em assuntos políticos. Bem, depois você tira as suas próprias conclusões. O indivíduo, ele não tem essa liberdade? Tem. Ele como indivíduo, na sua individualidade, ele pode professar a sua ideologia política, pode se candidatar a cargos públicos, etc. Mas na representabilidade institucional como grão-mestre, na pessoa do grão-mestre, o grão-mestre não pode ter nenhum envolvimento político. Isso se respeitar o seu contrato social, né? Bem, até porque reza a lenda que os maçons da jurisdição, né, estão proibidos de ter conversações sobre política nas suas dependências, né? Ou seja, nas suas lojas, nos seus ágapes e etc. Então esses maçons se tornam assim um tanto meio cabestrado, né? Bota um cabestrozinho assim, né? Eu não sei nem como é que chama aquele negócio né? Mas vamos lá. A postagem foi o seguinte, olha só, de primeira instância você não vai se escandalizar não, você não vai, não, aqui não há nenhum tipo de envolvimento político de maneira nenhuma, simplesmente a grande loja manifestou aqui uma opinião, né? Opinião essa da seguinte postagem, deixa eu ver se eu me lembro, abre aspas, quer ter uma sociedade mais justa, fecha aspas, é uma pergunta, vote em políticos éticos. Bem, é simplesmente uma postagem. Uma postagem que, de certa forma, não está levantando uma ideologia partidária, não está apresentando nenhuma sigla partidária, não está se referindo a nenhum indivíduo, não é isso? Você vai ter essa conclusão e vai sair em defesa da minha contextualização, certo? Mas vamos lá para um contexto geral, como eu falei na introdução, vamos analisar a vivência desse grão-mestre. Logo quando ele assumiu, né, o seu grão-mestrado, ele acrescentou no seu contrato social, foi um dos motivos que eu deixei essa instituição, que eu discordei plenamente, ele acrescentou 10 novos artigos no seu contrato social de disciplina maçônica, e pautando que seja ética, né, definindo que seja ética, né, apresentando ali para os seus associados que seja ética. E no final do artigo, um dos artigos, não sei se é o 318, diz o seguinte, na falta, né, o maçom que faltar com a interpretação dos que seja ética, cabe o sereníssimo grão-mestre a interpretação final, ou seja, o sabentíssimo grão-mestre ficaria na ortoga, no direito de interpretar o que seja ética, ou seja, na falência da sua interpretação. Então, o grão-mestre, na sua sabientíssima conhecimento, ele trará para você o que seja ético. Segundo o artigo, se ele interpretasse que você estava sendo antiético, já que é um código disciplinar, ele poderia expulsar você usando a lei sumária, como está escrito lá no artigo, né? Ele expulsa você, como ia acontecer comigo, que por eu ter trazido publicamente os 10 artigos, né, e feito a interpretação, segundo o que ele achou, eu estava sendo antiético em relação à sua interpretação e ia me aplicar a lei sumária de me expulsar da instituição.
Ainda bem que isso não aconteceu, nós estávamos em plena pandemia e não teve como fazer uma Câmara do MEI para me dar o direito ao contraditório, a recíproca da presunção de inocência e etc, etc. Então eu decidi pedir meu kit placebo. Eu já contei essa história aqui para vocês. Veja bem, olha, quando eu me deparei com essa palavra ética, a primeira coisa que me veio à lembrança foi esse contrato social. Entendeu? Foi esse contrato social. Então cabe a esse indivíduo a interpretação e nenhum associado vai tratar e querer fazer qualquer contextualização em cima do que está sendo apresentado de vivência objetiva da pessoa desse grão-mestre e levando a sua instituição, porque ele está seguro em um artigo do que ele ele brindou-se a si mesmo, né? Porque se qualquer outro indivíduo venha fazer qualquer apontamento em relação às atitudes dele, ele tem a prerrogativa de expulsar o indivíduo. Então, por exemplo, olha, vamos lá, vamos buscar um contexto. Recentemente, na Semana do Maçom, no Dia do Maçom, essa instituição abriu o seu templo maior, né, o seu palácio maçônico para o legislativo, né, o legislativo do estado do Ceará, onde teve uma comemoração, né, da parte do legislativo, parte política, né, do estado, né, alusivo ao Dia do Maçom. Ele abriu, é um direito, não estou aqui contextualizando isso, ok? É uma formalidade, foi uma reunião pública, mas eu fiz até um vídeo, traz todo mundo, porque eu quero é gente, né? Eu quero é gente, eu quero mostrar o meu poder. É engraçado que o maçom está tão condicionado que o templo não estava tão lotado assim, né? Não, eu não vou não, é questão política, muitos... né, entenderam as entrelinhas do grão-mestre, né? Parabéns para você que está entendendo, né? Mas não tem coragem de falar, né? É bom que você falasse, mas você não tem coragem. Então o que acontece? O cara trouxe o legislativo lá, deu o lugar o seu próprio lugar, concedeu o seu lugar, né? Claro, sou o anfitrião, eu vou conceder aqui o meu lugar, a minha cadeira que é dada somente ao grão-mestre ou então ao venerável mestre. Sentou lá o político, né? Político ético. Com certeza, porque se eu estou ladeado desse indivíduo, veja, vai entender nas minhas entrelinhas, Se eu convido esse indivíduo, que foi dito que houve uma conversação e houve um convite da minha parte institucional para que houvesse essa comemoração nas minhas dependências, houve um acordo, né? Então, eu tenho esse indivíduo, no que consiste uma vivência ética em termos políticos. Então, se eu estou ladeado com esse indivíduo, a qual estou apresentando ele à minha eclésia, ou seja, à minha jurisdição, então, para mim, esse indivíduo aqui, na minha pessoa, eu até excluo a pessoa do grão-mestre, mas a minha opinião como indivíduo, esse indivíduo aqui é ético. Já que eu sentei ele aqui, eu dei o direito dele sentar, então ele é ético. Então, se eu faço uma propaganda... logo, não tem 10 dias, 15 dias, 15 dias, e faço uma postagem dizendo que se você quer uma sociedade mais justa, vote em candidatos éticos, o que vem na minha lembrança, né, o que vem na minha lembrança de um candidato ético é aqueles que estavam ladeando o meu grão-mestre. Mas já isso não quer dizer nada, isso não está me incentivando, isso não está me induzindo, isso não... Então estude como se faz, como você induz uma pessoa, como você trabalha, de certa forma, um coletivo, né? Você trabalha o inconsciente de uma pessoa, né? Ou de uma coletividade. Procure estudar essa parte da ciência, como você pode fazer uma pessoa acreditar em algo inacreditável, né? Induzir ela a acreditar, incentivar ela de forma com as entrelinhas, com colocações, com postagem, com visualizações, né? E aí você vai se inserindo e não há necessidade de eu me externar de forma contundente, pragmática, para que você me veja a minha opinião, veja o meu posicionamento. Eu vou simplesmente colocando sementes, eu vou dando alfinetadas, te dando um caminho, te mostrando aonde eu quero que você chegue. Vocês estão me entendendo? Então, olha, gente, olha, a maçonaria,
Aliás, a sociedade, ela se divide em três aspectos. Ó, em três aspectos. Vou colocar aqui, ó. O topo da pirâmide, o meio da pirâmide e a base da pirâmide. A base da pirâmide é que sustenta tudo isso, é que sustenta todo esse edifício, né? O povo. Então o povo, ele é fácil de ser manipulado, ele é fácil de ser induzido. O que se apresenta em propagandas políticas quando chega esse momento? Nem a visualização, não é os apontamentos, né? A questão, educação, saúde, não é isso que trabalha a mente do povo, né? Ou seja, dando aquilo, a necessidade, trabalhando em cima daquilo que o povo necessita. Então, essa instituição, quando ela se apresenta, mesmo por forma indireta, numa postagem dessa, ela está mostrando o seu caminho, a sua ideologia política. Olha só, então vamos pensar um pouco, quer uma sociedade mais justa? Vote em político ético. Olha, meus irmãos, já que nas minhas dependências os meus associados não podem falar o que seja política, ou seja, o que não seja política, não pode tratar de ideologias políticas, porque agora eu venho publicamente e faço uma postagem indutiva. Porque eu estou, de certa forma, te levando ao senso crítico de análise do que seja ética e do que seja um político ético. Ora, se eu quero neutralidade, se eu de fato não quero me posicionar, tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Porque, de certa forma, pelo contexto e pelo que vai vir, algumas pessoas serão influenciadas pelo meu posicionamento do que seja ética. A partir do momento que eu digo, olha, uma humanidade, para que a humanidade seja feliz, vote em candidatos éticos. Então, de repente, numa ágape, então numa mesa familiar, eu pergunto para essa pessoa que fez essa postagem, digo que seja ética para você. Então ele vai ter uma referência. Ele vai ter uma referência filosófica, claro, do que seja ética, e uma referência existencial na pessoa. Então, eu como pensador, eu como filósofo, perguntaria, mas a aplicação do que seja ética na pessoa, você pode me apresentar um político com essa referência do que seja ética? Ele vai ter que se posicionar. Então ele vai ter que dizer, olha, a minha preferência de tal indivíduo, eu acredito e vejo ele como um político ético. Meu irmão, se eu estou numa mesa de 30, 40 pessoas, a opinião do grão-mestre vai induzir muitas pessoas a ir de acordo com o que ele pensa. Então, se quer de fato a proibição e não, de certa forma, a participação do diálogo, ou seja, do debate, então a instituição também não pode fazer certos tipos de postagem, de certa forma, induzindo o indivíduo, o associado e os indivíduos que estão assistindo, lendo aquela página, a ter um posicionamento que ela está acreditando. Já que ela está acreditando, porque ela faz uma afirmação dizendo quer uma humanidade melhor, ela dá o caminho. Vote em político ético. Então, dentro desse contexto geral, ela dá um posicionamento do que seja uma humanidade que seja governada por políticos éticos. Então, de certa forma, eu estou apresentando a minha ideologia política. Pode ficar se coçando, pode ficar se praguejando, pode querer se defender, você pode querer você fazer o que você quiser. Mas a partir do momento que eu me posicionei, que eu disse que há um caminho para uma humanidade melhor, que os políticos sejam éticos, eu estou apresentando a minha ideologia política. Não estou colocando a minha sigla partidária, não estou colocando o meu partido, mas eu estou me posicionando. Meu irmão, eu tenho que nascer de novo, tenho que vir de novo para que eu me permita ser tão doutrinado como vocês são. Te amo sem te conhecer.